Em que perseveras? Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Emmanuel comenta a passagem evangélica, dizendo: observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes, sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Nessa belíssima página, Emmanuel nos chama a atenção, indagando: em que perseveras? Interpretando a passagem dos Atos, no sentido de que muitos deixaram de perseverar na doutrina dos apóstolos, deixaram de ter comunhão e dividir o pão, e também deixaram de buscar a oração. Emmanuel explica que muitos crentes atuais negam a espiritualidade nos acontecimentos do planeta, dizendo que hoje não há mais revelações sublimes, que essa época já passou, que as portas celestiais estão fechadas para sempre. Acham que o paraíso está perdido, que os tempos apostólicos não voltam mais, que aquela época sim havia cristãos verdadeiros que renovaram os princípios do império do mundo romano. Muitos ainda vão dizer que o céu deixou de enviar as dádivas, esquecendo-se de que, na verdade, foram os cristãos ou os crentes, aqueles que acreditam, que entorpeceram a capacidade de receber as dádivas do céu. Emmanuel então vai fazer algumas perguntas para nos demonstrar que realmente Deus continua enviando invariavelmente as dádivas do céu. Somos nós que não mais sabemos recebê-las, porque não mais sintonizamos com o Altíssimo. Emmanuel pergunta: onde estão os corações humildes, a coragem daqueles que enfrentavam os leões do circo? Onde está aquela fé que colocava nas bocas feridas dos mártires anônimos as afirmações imortais?
Onde estão os sinais públicos de vozes celestiais? Onde estão os curados, os cegos e os leprosos? Assim, Emmanuel demonstra que as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantemente sobre a terra, porque a misericórdia do Pai não se alterou. A providência divina continua atuante em todos os tempos. O que mudou, na verdade, foi a atitude dos cristãos. Porque são raros os que perseveram na doutrina, os que comungam com o Evangelho, os que exercem a fraternidade real e prestam serviços de fé viva. Emmanuel vai dizer palavras duras para aqueles que vivem os dias atuais, porque ele afirma: a maioria prefere os pontos de vista. A maioria comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem qualquer iluminação espiritual. Infelizmente, essa é uma realidade entre os templos religiosos. Poucos são os cristãos verdadeiros que, de fato, dedicam a sua vida a Jesus. A bondade do Senhor continua, imperecível, constante. Nós que temos que perceber qual a direção que estamos perseverando. Analisemos, portanto, se estamos com os homens volúveis que alteram o seu sentimento, a depender do clima, a depender da situação, ou se nós estamos com o Cristo, que é imutável, que desde o momento que trouxe a sua mensagem, prosseguiu enviando e exemplificando o seu Evangelho entre os homens. Peçamos, portanto, a Ele, o nosso Mestre, a orientação para que possamos perseverar naquilo que realmente importa, revivendo os tempos primitivos do cristianismo em nossos corações. Que assim seja.